Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje 14 de setembro, o IBGE divulgou um dado que eu não queria estar tratando sobre ele com vocês. Estou falando objetivamente das vendas do comércio varejista do Brasil. Eu havia antecipado alguns meses atrás que essa brincadeira de ficar subindo a Selic um dia iria provocar um verdadeiro cavalo de pau em setores importantes da economia. E parece que esse dia chegou. Olha só, pessoal, em julho, frente a julho do ano passado, a queda das vendas físicas do comércio varejista brasileiro chegou a 6,85%. A retração no mês anterior de junho foi de 3,07%, então o ritmo de queda das vendas praticamente duplicou de um mês para o outro. Isso é uma coisa que eu vou falar, gente, vocês já viram o gráfico aí, é grave sim e é muito grave. Especialmente quando nós vamos detalhar o comércio varejista brasileiro por gênero de atividade. E aí, aquela questão de sempre que eu venho tocando nos últimos meses em relação ao setor. O que se paga à vista cresce, o que a prazo cai e está caindo muito intensamente. Olha só, em julho já teve algum efeito da redução do preço da gasolina, o consumo físico dos combustíveis aumentou 17,4% frente a julho do ano passado, sempre na mesma comparação que a gente faz. Outros segmentos que aumentaram tiveram bom desempenho: artigos farmacêuticos, pagamento à vista, e a área de livros, jornais e revistas, que cresceu 11,2%. Na questão de supermercados, alimentação no lar, houve uma queda praticamente neutra de 0,10%. Podemos considerar 0 a 0. O resto tudo, gente, mais vinculado especialmente a crédito, desabou. Olha só. Parte de vestuário, uma retração de 16,2%. Estava crescendo até o mês passado de uma maneira bastante intensa até, e agora veio esse cavalo de pau. Selic a 13,75%, e a consequência desses juros básicos na cadeia produtiva do custo financeiro pode ser tranquilamente o fator principal que está determinando essa queda das vendas físicas no Brasil. Então já falei, tecidos, vestuários e calçados, queda de 16,2%. Móveis e eletrodomésticos desabou 14,6%. Artigos de uso pessoal, uma retração de 28,7%. Veículos que bateram um recorde de produção, mas estão todas as fábricas estocadas, uma queda de vendas de 8,5%, e material de construção 13,7%. O que eu posso dizer disso aí, gente? Absolutamente o que eu venho colocando desde o início desse ciclo de alta de juros. O aumento da Selic de forma alguma atingiu os segmentos que pretendia. Se nós tínhamos inflação elevada, era por conta de combustíveis, pela alta de preços, por fatores externos, assim como alimentação. Esses segmentos não foram afetados. Enquanto isso, o consumo de bens duráveis no Brasil realmente está desabando, e isso é preocupante. A economia, no geral, ainda vai mostrar resultados bem positivos, basicamente em função dos serviços que nós tratamos ontem e são pagos normalmente à vista. O que está vinculado ao crédito, gente, olha só, especialmente crédito ao consumidor, o consumo está derretendo. E é bom se mexer nisso quanto antes. E o pessoal do Banco Central, lá ouvindo seus analistas de plantão que fazem boletim focos, ainda comentam que dentro daquele ciclo de alta taxa de juros, a Selic pode subir mais 0,25 ponto percentual. Aí eu vou falar com todas as letras. Me desculpe as autoridades monetárias, mas estão de palhaçada com a gente. Chega dessa alta de juros. Está mais do que demonstrado que o consumo brasileiro de bens, especialmente de bens duráveis, está desabando. Isso vai se refletir no processo econômico com uma desaceleração da empregabilidade logo em agosto. Sim, serviços vão continuar contratando, mas aquelas lojas que trabalham com crédito ao consumidor, essas
Sim, vamos começar a ter que enxugar custos. Enxugar custos é demissões. Vamos conferir quando sair no final do mês os dados do CAGED em relação a agosto. Lamentavelmente, nesse ponto as expectativas não são nada boas. Qual é a solução? O quanto antes, esse pessoal do Banco Central, o Campos Neto e seus diretores, têm que tomar um pouco de ar, um pouco de coragem e reverter essa política monetária o quanto antes, no sentido, sim, de derrubar a Selic, de fazer com que os juros no Brasil se tornem tão competitivos como no resto do mundo. Isso não vai nos levar a nada de positivo. Não é isso que segurou a inflação no Brasil. O que segurou a inflação no Brasil foi a estabilização das commodities, foi a redução do preço internacional do preço do petróleo e a ação do Ministério da Economia junto com o Congresso Nacional no sentido de reduzir impostos sobre combustíveis e outros produtos. Isso sim que é política efetiva. Aumentar custo financeiro só atravanca o desenvolvimento do Brasil. Sobre esse assunto não tem muito mais o que falar, é uma questão geral. Estou bastante chateado, mas não surpreendido, confesso, com esse resultado altamente negativo do varejo brasileiro. Espero que no decorrer dos próximos dias venham dados mais positivos, mas isso aí está realmente de lascar. Um outro assuntinho que eu queria tratar no Fora de Curva de hoje não diz respeito aqui ao Brasil, mas aquele famoso e cansativo conflito entre Rússia e Ucrânia. Os torcedores de guerra estão até comemorando esse contra-ataque ucraniano que está reconquistando território, mas, gente, a coisa não fica por aí. Vamos lembrar dos cenários que nós desenhamos aqui no Fora de Curva a respeito dessa guerra e vamos afunilar em três. A Rússia, eventualmente perdendo a guerra ou iniciando a perder a guerra, gera três opções. A primeira, que em tese é menos danosa, seria a deposição do presidente Vladimir Putin, é alguma coisa que já está tendo movimento dentro da classe política russa. Segundo ponto, que também é bastante possível, o presidente russo se mantém no poder, faz a declaração formal de guerra, assim recruta cerca de 1 milhão de reservistas e faz aquelas velhas invasões que notabilizaram o exército russo, especialmente na Segunda Grande Guerra, de grandes massas humanas com enormes baixas, mas é difícil segurar uma onda humana dessas que eles têm estratégia para fazer. E o terceiro ponto, que é o mais grave, pessoal, é que o Vladimir Putin, para se manter no poder, ou qualquer estadista autocrático para se manter no poder, faz tudo, mas tudo, para não perder a boquinha que está. E isso significa o quê? Aumento das possibilidades de que eles usem bombas nucleares táticas para atingir em cheio o exército ucraniano. Aí, minha gente, a história do mundo nunca mais vai ser a mesma. Então, esperamos que a paz vigore, que haja um acordo que parece meio difícil, mas não acontecendo o primeiro cenário, que seria uma mudança de governo lá na Rússia, o segundo e o terceiro cenário tornam-se cada vez mais prováveis, e isso é uma coisa muito preocupante nas próximas semanas, gente. Detesto terminar o Fora de Curva assim, mas eu sempre me rendo não à minha vontade, mas o que eu enxergo da realidade, sendo ela positiva ou negativa, especialmente quando a gente projeta essas questões de juros e belicosidade para o futuro. Então, hoje eu encerro Fora de Curva por aqui. Não gostei de ter feito esse vídeo, mas se você concorda com o conteúdo, peço. Compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos, inscreva-se aqui no canal e deixe seu like. Um forte abraço a cada um de vocês, muito obrigado pela atenção, até breve, tchau.